Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Aguirre, cientista da computação, profissional da área de software e professor. Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema extremamente importante na área da engenharia de software, o UML. O UML significa Unified Modeling Language, ou, em português, uma linguagem de modelagem unificada. Ela é uma linguagem visual baseada em diagramas, ou seja, em representações gráficas, que permite ao profissional de tecnologia modelar sistemas de software e também documentar essas aplicações de uma forma clara e padronizada. Vou contextualizar a respeito do sistema, do software que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar em cima de um software de aluguel de livros. Imaginem que eu tenho um cliente que me contratou a nossa empresa, e ele quer um software que permita o aluguel de livros, que as pessoas, que os clientes dele vão lá e façam um aluguel, paguem um valor X, Y, Z pelo aluguel durante um tempo, leiam os livros, devolvam os livros, façam toda essa transação. Então, em cima desse tipo de sistema de aluguel de livros, que nós vamos trabalhar em cima. Agora sim, vamos nos aprofundar um pouquinho mais no que são esses diagramas UML. Bom, pessoal, uma vez explicado que vamos fazer um sistema de aluguel de livros, eu vou utilizar o software Draw.io para isso, mas poderia ser utilizado qualquer outro software de UML. Inclusive, poderia ser feito na mão, assim, no papel ou num quadro branco. A primeira coisa importante para fazer um diagrama de caso de uso é saber que o sistema ele é representado por meio de um retângulo. Esse aqui, então, vai ser o nosso sistema de aluguel de livros. Esse nome que eu vou dar para ele, por enquanto. Então, tudo que estiver dentro desse retângulo é o que o sistema vai fazer. Tudo que estiver do lado de fora são as pessoas, organizações, entidades, dispositivos, softwares que podem se comunicar e interagir com o meu diagrama de caso de uso. Lembrando que o diagrama de caso de uso é aquilo que representa o que o meu sistema vai fazer. O meu sistema ele vai ter dois atores. Os atores são, então, essas pessoas que vão, ou entidades, grupos que vão interagir com o meu sistema. No caso aqui eu vou ter o cliente, a pessoa que vai alugar os livros, e vou ter um administrador, a pessoa que vai cadastrar os livros. Uma vez feito isso, eu já defini então quem são os atores e o que o meu sistema vai fazer. Uma coisa importante sobre os atores é que eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser primários e secundários. Primário é aquele que inicia o processo do software, que dá o trigger do software. E o administrador é aquele que responde. O cliente, por ser o primário, fica à esquerda e o secundário fica à direita. Então, sabendo que o cliente é o que vai dar o start, que vai iniciar o sistema, foi definido que a primeira coisa que ele vai fazer é fazer login. Essa elipse, com esse verbo fazer login, é um caso de uso. Caso de uso, fazer login. Os casos de uso, então, são representados por meio dessa elipse. Eu tenho fazer login. O cliente pode acessar o sistema. Ele pode se cadastrar no sistema, melhor dizendo. Cadastrar no sistema. Ele pode alugar livro, que é o foco principal do sistema. Ele vai pagar pelo aluguel do livro. Ele vai devolver o livro. E ele vai também poder ver o histórico de aluguéis. Consultar histórico. Vocês podem ver que todos os casos de uso eles têm um verbo no infinitivo para representar. Eu só vou fazer uma alteração na ordem aqui. Primeiro ele vai cadastrar e depois ele vai fazer o login. Então, o meu ator cliente, que representa as pessoas que vão poder usar o sistema para fazer o aluguel, vão primeiro se cadastrar. E esse relacionamento entre o cliente e o cadastro de aluguel é um relacionamento de associação. É o mesmo relacionamento que o nosso ator cliente vai ter com os demais casos de uso.
Aqui eu vou fazer então a associação um por um, ajustando o tipo de associação. Aqui mais associações. Eu estou tirando a flecha dessa associação para demonstrar que é uma associação. Então, uma vez feito isso, vocês podem ver que está com completa associação. Já o ator admin, ele vai ter algumas outras ações, ele vai interagir com outros casos de uso, mas também vai poder fazer o cadastro, ele vai poder se cadastrar. Daí com o perfil de admin, ele também vai poder fazer o login. Aqui ele tem uns relacionamentos parecidos. E ele só que ele vai ter o adicional de cadastrar livros. Então, nosso administrador que tem algumas funções, ele tem algumas ações, o cliente outros. Uma coisa importante aqui, existem outros tipos de relacionamento. Eu vou mostrar agora através de um exemplo com o caso de uso fazer login. Eu vou criar aqui um caso de uso verificar senha. E mais um caso de uso exibir erro. O tipo de associação que vai existir entre o fazer login e o verificar senha é um relacionamento de inclusão. A linha vai ser tracejada e a seta está apontando por verificar senha. Então eu vou colocar aqui inclusão. Vou colocar com esses caracteres de menor. Inclusão. Vou chamar de incluir apenas. Incluir. É mais fácil. Perfeito. Então isso denota que vou verificar, sempre que eu fizer o login, eu vou ter que verificar a senha. Se a senha estiver errada, o que vai acontecer? Vai exibir erro. O exibir erro é um outro tipo de associação. É uma associação de extensão, que ela pode ocorrer ou não. Nesse cenário aqui, só vai ocorrer o exibir erro quando tiver erro. Então vamos colocar aqui extensão. E aqui a gente já está vendo então os tipos de relacionamento que podem ocorrer entre os casos de uso. Mas um último tipo de relacionamento que tem é o de generalização. Eu poderia, por exemplo, utilizar o próprio ator, cliente, e criar uma generalização dele. Dizer que existe um cliente VIP e um cliente standard. Eu vou te chamar de padrão. Uma coisa importante aqui, eu vou fazer esse relacionamento então. E tá lá. Uma generalização por meio de uma herança. O cliente pode ser do tipo VIP ou padrão, então existe essa herança. Então aqui nós vimos que o diagrama que é aquele que mostra que o software vai fazer. O que nós fizemos? Nós colocamos os atores, que é representado por esse boneco palito, que são quem vai interagir, mandar mensagens, receber mensagens do nosso sistema. Os casos de uso, que são as ações que vão ocorrer dentro do sistema. E os tipos de relacionamento que existem. Então, esse é o diagrama de caso de uso. Nosso sistema já contempla esse diagrama. Vamos agora, então, para o diagrama de classe. Vamos, então, criar nosso diagrama de classe. Aqui no nosso Draw.io, ele fornece essa opção para criar classes. O que é importante saber aqui no elemento que ele disponibiliza, igual aos outros softwares. Eu vou ter o nome da classe, por exemplo, cliente. Eu vou ter os atributos e eu vou ter os métodos.
Dito isso, então, vamos começar com alguns atributos da classe cliente. O cliente ele vai ter um identificador único. Vamos dizer que todo cliente vai ter um CPF. Assim, toda pessoa tem um CPF, e o CPF ele é um valor numérico. Aqui eu vou escrever integer para dizer que ele é numérico. Então, todo cliente vai ter um CPF. Todo cliente também vai ter um nome. Aí pode existir pessoas com o mesmo nome, eu não preciso me preocupar com isso, porque já vou ter o CPF como identificador único. O nome vai ser um conjunto de caracteres. Eu vou chamar de string. Além disso, o cliente do sistema vai ter um e-mail. Também vai ser um conjunto de caracteres. E ele vai ter uma data de nascimento. Vai ser do tipo data. Poderia colocar muitos outros atributos, vou deixar por enquanto esses atributos. Agora vamos falar dos métodos. Os métodos são as ações que a classe cliente vai poder executar, vai poder operar. Por exemplo, o nosso cliente vai poder se cadastrar. Uma coisa importante que eu falei que não falei sobre os atributos, sempre em minúsculo. A mesma coisa com os métodos. Esse é o método cadastrar. Eu posso ter um método logar, que é aquele método que vai permitir o nosso cliente se entrar no sistema. E também pode ter o atualizar o cadastro. Pode ser que no futuro ou em determinado momento ele queira atualizar as informações. Atualizar o cadastro. Aqui são então alguns métodos que o nosso cliente vai poder executar no sistema. Bom, aqui eu vou mudar apenas um item nos atributos. Vocês podem ver que eles têm um sinal de mais. O que significa isso? Esse sinal de mais significa que eles são públicos, que outras classes poderiam acessar eles. Eu vou botar um sinal de menos, que significa que eles são privados. Ou seja, apenas a classe cliente poderá manipular esses atributos. Isso por questão de segurança do software da aplicação. Já os métodos, eu vou deixar eles públicos. Outras classes poderiam manipular utilizar esses métodos. Como eu disse, isso é importante para manter a integridade dos dados que estão dentro da classe cliente. Seguindo aqui. Bom, vamos falar um pouco sobre relacionamento. Nós temos aqui então essa classe cliente. E voltando um pouco no nosso caso de uso, a gente pode ver que a gente tinha o administrador. E o administrador, o que ele tem em comum com o cliente? Ele é uma pessoa. Ele tem um CPF, ele tem um nome, tem e-mail. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia copiar e colar essa classe e colocar administrador. Só que como eles têm os mesmos atributos em particular, inclusive alguns métodos, não fica muito inteligente, não fica muito prático. Eu só copiar e colar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um relacionamento de herança entre eles, através de uma outra classe que eu vou chamar de user, ou de usuário, para ficar em português. O que eu vou fazer então? Eu vou movimentar essas classes aqui para baixo. Vou mudar o nome dessa aqui para usuário, porque tanto o cliente quanto o administrador, no final das contas, eles são usuários do sistema. E eu vou apagar esses atributos aqui, que são os atributos em comum. Olha que legal, olha o que está acontecendo aqui então. Eu vou fazer essa relação com a classe cliente e a classe usuário. Só
Vamos aqui a seta. Perfeito. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Vocês podem ver que tanto a classe cliente quanto a classe admin, elas estão se relacionando com o usuário. Eu vou apenas mudar a flecha para mostrar que é uma herança. Ela é uma flecha vazada daí, com a ponta vazada. Aqui agora. Perfeito. O que essa flecha vazada significa? Significa que tanto o cliente quanto o admin, eles herdam esses atributos. CPF, nome, e-mail e data de nascimento. Perfeito. O que vai acontecer agora? Além disso, eles herdam também os métodos. Contudo, o admin ele vai ter mais um método chamado cadastrar livros, que distingue ele do cliente e distingue ele do usuário. É um método só dele. E aqui, para título de exemplo, eu vou criar um método que seja exclusivo do cliente. Por exemplo, o cliente pode ter um método consultar seu saldo. Por exemplo, ele tem um saldo ou bônus, enfim, apenas para título de exemplo. Então, vocês podem ver que os atributos são semelhantes, porque eles são usuários, mas cada um tem uma particularidade dos métodos que os distinguem. Então, eles têm esse relacionamento de herança. Bom, vamos falar de outro tipo de relacionamento que pode existir entre as classes, que é composição. Aqui eu vou criar uma nova classe. Eu vou chamar de carrinho de compras, ou carrinho de aluguel. Que é onde o nosso cliente vai colocar os livros, ou o livro que ele deseja alugar. Chama de carrinho de aluguel. O carrinho vai ter um identificador, vai ter um número. Chama de identificador. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Identificador. Eu vou dizer que ele é privado, apenas essa classe pode ver. Identificador inteiro. Apenas também para deixar claro assim, por que ele é privado dessa classe? E se eu quiser ter acesso a isso? Se eu quiser ter acesso a isso através da orientação a objetos, eu posso criar um método para acessar daí esse valor. Eu vou acessar todos os atributos através de métodos, não vou acessar o atributo diretamente. Então eu vou ter um identificador do carrinho. Eu vou ter só alterar aqui o nome, carrinho. Certo. Identificador do livro. Imagine que eu tenho uma classe livro, vai ter um identificador do livro, que vai ser um inteiro também. Cada livro vai ter um código lá, um identificador. E vou ter a quantidade. Eu vou chamar de QTD livro, vai ser um inteiro. E a data, quero saber que data que está ocorrendo isso. Data, vou chamar de data add de adicionar. E vou botar como tipo data. Vai ter um método que é adicionar livro. Adicionar livro ao carrinho, mas pode ser só adicionar livro. Ele não vai retornar nada e ele não vai ser desse tipo apenas. Vou criar um CG atualizar a quantidade, à medida que vai adicionar quantidade de livros, à medida que vai adicionando livros, vai adicionando a quantidade. Então, o que acontece? Eu tenho esse método, eu tenho essa classe carrinho. Essa classe carrinho, ela só vai existir. Então, só vai existir se existir o cliente. O carrinho vai pertencer ao cliente, então vai ser
relacionamento de composição. Essa é a nomenclatura desse tipo de relacionamento. Vou linkar os dois aqui. Deixa eu puxar esse mais para o lado para não ficar bagunçado. Vamos arrumar aqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo botar mais para baixo para não ficar tão bagunçado. Não. Então, pode sim, vou deixar ali. O importante aqui é assim, a flecha, ela tá com uma seta, apenas uma seta, só que para representar a composição, eu utilizo esse outro tipo de flecha. Eu vou maximizar aqui para ficar mais fácil de ver. Que essa flecha tem um losango. Então, esse tipo de informação representa que existe esse relacionamento entre o carrinho de compra e o cliente. O carrinho de compra só existe se existir um cliente. Quando nós falamos em relacionamento, existe um outro conceito bem importante que é o de multiplicidade, em que ele define as quantidades, como esse relacionamento pode ocorrer. Por exemplo, aqui eu tenho um cliente, pode ter zero ou muitos carrinhos. Poderia ter. Depende da forma como eu interpretar. E como eu vou diagramar isso, como eu vou representar. Por exemplo, eu posso dizer que que é um referente ao cliente, um cliente pode ter zero ou muitos carrinhos de compra, de aluguel. Isso significa que ele pode ter muitos itens lá dentro. Também poderia ter um cenário em que pudesse ter 1 para 1. Ou, por exemplo, outro exemplo, por exemplo, se eu tivesse uma classe livros, vou colocar aqui agora. Vou deixar ela solta por enquanto, depois a gente faz um link com livros. Um livro pode ter muitos autores. Aí eu tenho uma classe autor. Vamos fazer o relacionamento. Aqui no caso, no nosso cenário do nosso sistema, a classe autor só vai existir porque existe um livro. Então a gente faz relacionamento de composição também, com o losango aqui. E eu digo que um livro pode ter, ou deve ter, pelo menos um, ou mais, pode ter muitos autores. Aqui era zero ou muitos, aqui é um ou muitos. Pelo menos um autor. Bom, apenas para fechar então aqui a representação do nosso diagrama de classe, eu vou criar mais uma classe chamada aluguel. Vai ser a classe responsável por ter as informações do aluguel dos livros. Eu vou criar um relacionamento entre o livros e aluguel. Então esse aqui é uma abstração de como seria o diagrama de classe do nosso cadastro de livros, ou melhor, do nosso aluguel de livros. E aqui no nosso diagrama de classe, o que nós vimos? Nós vimos como representar uma classe, com os atributos, os métodos e os relacionamentos entre eles. E também o conceito de multiplicidade, que permite que a gente saiba quantificar e ver como é que vai ser esse relacionamento. Agora nós vamos partir para o diagrama de sequência. Eu já vou criar uma guia nova aqui. Bom, indo então para o diagrama de sequência, eu criei essa guia chamada diagrama de sequência, e aqui eu vou criar meu diagrama. Algumas coisas importantes antes de criar o diagrama. Eu preciso selecionar um caso de uso que eu acredite que seja importante dentro do sistema para utilizar como alvo desse diagrama de sequência. Identificar quais são os atores que vão trabalhar que vão fazer parte desse diagrama. Identificar as mensagens e os objetos que trocam entre si. E também identificar a sequência de ordem das mensagens. Primeiro passo então, eu vou definir que eu vou trabalhar em cima do cadastro no sistema, que é o cadastro do cliente, que é a primeira ação. Quando a gente trabalha com diagrama de sequência, não precisa exatamente fazer para todos os casos de uso, pode ser para aqueles mais importantes, os mais complexos.
Se for muito simples, não precisa ser alvo desse diagrama. Mas falando então no nosso caso aqui, do diagrama no cadastro de usuários, a primeira ação que eu posso tomar é fazer uma descrição sequencial do que eu acredito que vai ocorrer no sistema para o nosso cliente fazer o cadastro. Aqui eu já fiz uma descrição com os seguintes passos. O cliente ele vai solicitar ao sistema a criação de um novo usuário. O cliente seleciona então o tipo de conta que ele vai ter, pode ser aquelas contas que nós tínhamos pensado antes, como VIP ou padrão. O cliente fornece os dados ao usuário, CPF, nome, data de nascimento, e-mail, poderia ter outras também. O sistema vai verificar se os dados já existem no banco de dados, por exemplo, se o cliente não está tentando criar um novo usuário com o mesmo CPF, aí vai gerar uma mensagem de erro. A nova conta do usuário ela vai ser criada no banco de dados e o sistema então ele confirma, ele vai mandar uma mensagem de confirmação que o usuário foi criado. Eu vou deixar aqui anotado quais são essas sequências de passos para facilitar. Vamos então à criação do nosso diagrama. Bom, iniciando o nosso diagrama de sequência então, eu vou colocar o ator. Vou colocar os elementos que vão fazer parte desse diagrama. O ator, que é o nosso cliente. Existe essa linha tracejada que se chama linha da vida, que é onde vai ocorrer a troca de mensagens entre o ator ou entre os objetos do meu diagrama. Vou criar aqui o meu primeiro objeto, que vai ser o nosso sistema, propriamente dito. Já vou colocar o texto como sistema de aluguel de livros. Um outro objeto que vai existir no nosso sistema vai ser o banco de dados, onde vão ser salvas as informações. Eu vou representar ele através deste objeto aqui. Perfeito. Então eu tenho já meus objetos, meu ator e a linha da vida. Bom, então, já com os meus objetos na tela, eu vou começar a troca de mensagens. Eu vou criar a primeira relação entre o nosso cliente e o sistema. A primeira coisa que ele vai fazer vai ser cadastrar, solicitar o cadastro cliente. Então ele vai solicitar o cadastro. Essa solicitação vai ser então tratada aqui pelo nosso sistema de aluguel. Perfeito. Só vou mudar a nomenclatura. Solicitar cadastro cliente. Perfeito. Agora, uma vez que eu solicitei o cadastro, eu vou poder selecionar o tipo de cliente. Então, vou criar aqui essa informação. Selecionar tipo, cliente. E vou passar o tipo, que é VIP ou padrão. Aqui no nosso lado do sistema já insiro onde é que ele vai tratar isso. Perfeito. E agora então vou inserir os dados do cliente. Inserir dados. E eu vou passar o tipo de dados. Daí aqui vai ter o nome, endereço de e-mail, CPF, RG, todas as informações que forem pertinentes ali para o cadastro do nosso cliente. Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais a linha da vida, que é a linha temporal que vai ocorrer de troca de mensagem entre os objetos. Uma vez que eu inseri os dados, vocês podem lembrar, os dados vão para uma análise, para uma verificação do banco de dados. Então, o que vai ocorrer agora? Entre o nosso sistema e o banco de dados, vai ocorrer uma verificação para ver se o nosso cliente já não está cadastrado. Porque não faz sentido cadastrar o nosso cliente duas vezes com os mesmos dados. Então, aqui eu vou criar um relacionamento entre o nosso sistema e o banco de dados e vou dar um nome para essa troca de mensagens. Eu vou chamar de verificar dados cliente. Uma vez verificados os dados, aí vou ter um retorno. Agora uma coisa importante, o retorno ele é através de linhas tracejadas, a representação dele.
E aqui vai ter uma representação dos dados corretos. E eu quero que ele retorne um booleano. Daí vai ter um retorno lá, um verdadeiro ou falso, se o cadastro ocorrer com sucesso ou com falha. Aqui eu vou colocar também esse elemento para mostrar que está tendo retorno. E caso tenha sucesso, caso o sistema realmente ele identifique que o cliente não tem um cadastro existente que ele pode ser cadastrado, vai ocorrer um auto processo. Esse auto processo nada mais é do que o sistema tomar uma ação e criar a conta do usuário. Criar conta usuário ou cliente. Só recapitulando então, o cliente inseriu os dados, o sistema, nosso sistema de aluguel, mandou uma mensagem ou foi verificar no banco de dados se o cliente já existia, vai ter um retorno. Se o cliente não existir, vai ter o cadastro do cliente. E também, além disso, ele vai salvar os dados no banco de dados. Aqui ele verificou, retornou a informação e vai salvar os dados do cliente no banco de dados. Aqui eu vou pegar essa mesma flecha e só colocar essa informação então. Salvar dados cliente. Passando os dados para serem salvos. Salvou os dados, o sistema retorna para o nosso cliente uma mensagem dizendo que teve sucesso no processo. Ou em caso de problema, em caso de falha, vai retornar também dizendo que confirma cadastro cliente. Então o que está acontecendo aqui? O cliente inseriu os dados foram verificados, teve um retorno. Se falhar, já vai ter uma confirmação aqui dos dados cadastrados, vai confirmar que tinha problema. Se não, o sistema vai tomar uma ação de salvar os dados do banco de dados. Os dados são salvos, o cliente recebe um retorno de sucesso. Então, o nosso diagrama de sequência, ele executa os passos detalhados. E aqui é a representação visual dos passos detalhados. Então, quando o nosso cliente, o nosso desenvolvedor, ele pega e tem acesso a essa informação, ele sabe claramente o que está acontecendo no sistema. O que o sistema deve fazer. Como eu apenas recapitulando o diagrama de sequência, então, eu selecionei um caso de uso para manipular. Não preciso fazer sobre todos, posso fazer sobre os mais importantes ou os mais complexos. E esse aqui, então, é o diagrama de sequência. Hoje, só para fechar, então, nós verificamos o caso de uso, diagrama de classe e diagrama de sequência. Então, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Abraços.